neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Há milhões cujas vidas nos grilhões vivem sempre em desespero e pavor, dia e noite a chorar para alguém lhes avisar. Nós ouvimos seu lamento ao redor. Ninguém se importa por minha alma, ó triste choro. Ninguém se importa por minha alma, não ouves tu. Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo, para salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Neste mundo há milhões cujas vidas em prisões vivem a oferecer um culto vão, sem saber que o Salvador deu sua vida em grande amor, para salvar-lhes o seu sangue derramou. Ninguém se importa por minha alma, ó triste choro. Por minha alma, não ouves tu. Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo, para salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Dos perdidos em redor, dou meu tudo a ti, Senhor, para os ganhar. Seja longe ou perto a ir, para morrer ou para viver, aos perdidos quero Cristo anunciar. Alguém se importa por tua alma, eis a mensagem. Alguém se importa por tua alma, não ouves
contar-lhes do amor de Cristo. Para salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Ouvintes, dizem que a Igreja de Jesus Cristo está edificada sobre Pedro, mas isto é um engano. Quando devíamos aceitar as coisas que Pedro escreveu, não aceitamos. E, no entanto, queremos uma igreja edificada sobre ele. Jesus deixou bem claro que a igreja seria edificada sobre a revelação que Pedro teve. Não tu revelou a carne nem o sangue. A igreja cujas portas do inferno não prevaleceriam contra ela é aquela que é edificada sobre a revelação. Portanto, essa igreja deve estar edificada sobre a doutrina de homens que tiveram a revelação. Você compõe o corpo de Cristo, o organismo vivo. Você compõe o povo que é separado, que significa igreja. E você deve analisar se a sua doutrina é baseada numa verdadeira revelação. Você pega muitos fios. Nós usamos dizer, encontramos o fio da meada. Mas você tem que encontrar um que vá estar bem amarrado, firme, lá na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Caso contrário, você está iludido, enganado. São Paulo disse ao contrário. Ele não disse que a igreja está edificada sobre Pedro. Falando aos Efésios capítulo 2, versículo 19 em diante, ele diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Agora vejam, a opinião de Paulo está completamente contrária à dos homens. Ele, na verdade, foi revelado. A sua palavra, a sua mensagem, a sua doutrina foi revelada, começando pelo batismo. Se o batismo de Paulo não chocou com o de Pedro, com os demais apóstolos, por que o nosso deve chocar? Dizem que os 4 evangelhos apresentam um Cristo derrotado. Mas isto não é verdade também. Na verdade, os evangelhos, os 4 evangelistas, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, apresentam obras de Jesus
pelas quais todos deveriam crer naquele dia que ele era de fato o Messias. Ele disse: crede pelo menos por causa das obras. E a sua morte foi mais uma identificação de que de fato ele era o Messias. Os sacerdotes tinham Isaías 53, tinham o Salmo 22, e eles deveriam ter revelação pelo menos naquele momento, mesmo depois de terem o crucificado. Um centurião disse: este era verdadeiramente o Filho de Deus. Sim, amados, na verdade ali ele estava derrotado, morto, sangrento. Os seus ossos podiam ser contados, mas em todos os 4 evangelhos nós encontramos também a sua ressurreição. Encontramos as suas obras, encontramos a sua morte, na verdade. A sua ignominia, o seu desprezo. Deus meu, por que me desamparaste? Mas também todos eles registram a sua ressurreição, que é a justificação da nossa fé. Se a morte de Jesus não pôs fim no seu ministério, eu pergunto: de quem era o ministério dos apóstolos em Atos dos Apóstolos? Quem estava ministrando Atos 2:38? Era falso? Quem estava ministrando Atos dos Apóstolos, capítulo 10, capítulo 8, vai anotando, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos? A morte de Jesus não pôs fim ao seu ministério. E por último, temos o Apocalipse, temos a Revelação, o último livro da Bíblia. Na verdade, tem maior importância nos andamentos da igreja no ponto de vista histórico. Mas este livro contém muitas profecias, dando-nos profundo conhecimento sobre o término da obra de Deus. Em Atos dos Apóstolos nós vemos o princípio da obra de Deus logo após a ascensão de Jesus. Assim que ele subiu e voltou para eles em forma de espírito, como ele disse: vou e volto para vós, serei derramado em vós. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, sim, é a pessoa de Cristo na igreja, andando entre os castiçais. Então aqui está, começou a obra logo após a ressurreição de Jesus. O Pentecostes iniciou a obra quando eles pensavam que haviam silenciado a Jesus Cristo e agora estavam tranquilos. Logo chegou uma notícia lá para Caifás, naturalmente. Olha, o Simão, o filho do Barjonas, aquele vendedor de peixe lá na feira, fez um milagre tremendo. O senhor conhece lá aquele aleijadinho da Porta Formosa lá do templo? Sim, sim. Está lá há 38 anos. Pois é, o homem está saltando e pulando lá dentro do templo. O Simão disse: não tem ouro e não tem prata, mas o que eu tenho, isso te dou em nome de Jesus. Levanta-te e anda. E o homem está lá pulando e dando glórias a Deus. Está um avivamento tremendo lá dentro do templo. A morte de Jesus não pôs fim ao seu ministério. E veja como foi que o Espírito Santo começou a coisa. Logo após a sua ressurreição. Veja de que maneira ele iniciou e veja onde nós estamos hoje. Veja como foi a igreja edificada sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Por isso nós tínhamos que ter um profeta nesta era, inclusive para mostrar como foi que a igreja se desviou. A maneira sutil que Satanás a enganou, como enganou a Eva. Então, amados,
O Apocalipse é o último livro da Bíblia. Ele resume em si toda a revelação de Jesus Cristo, do que era, do que é e do que há de vir. Então é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Aos seus servos, isto quer dizer, aos mensageiros, aos 7 mensageiros. Aqui nós somos levados ao Santo dos Santos, para que recebamos o conhecimento completo da revelação de Jesus Cristo. Não o conhecimento intelectual, mas o conhecimento completo da revelação de Jesus Cristo. Isto pela ciência que Pedro disse: acrescentai à vossa virtude ciência, conhecimento de Deus. O mundo está farto de conhecimento natural, mas Pedro está falando de um outro conhecimento, daquele conhecimento que Simeão teve enquanto os sumos sacerdotes não tiveram. Eis aqui, Senhor, o teu servo agora pode despedi-lo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. O conhecimento que o pescador teve, dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, habitar, por certo. Então, João confirmou. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. O Apocalipse está mostrando como Deus, como Jesus, desempenharia, continuaria sua obra durante os 7 períodos da igreja. Oh, como João se sentiu naquela hora, como ele ficou maravilhado e emocionado vendo seu amado Senhor naquela apresentação. Uma imensa alegria também se manifesta em nós. Deve mover as nossas entranhas, como quando Maria se aproximou de Isabel e ela disse: oh, como a criança saltou dentro do meu ventre ao se aproximar a mãe do meu Senhor. João Batista teve imensa alegria quando Jesus se aproximou dele, ainda dentro do ventre de Maria. Agora nós, os céticos, os pseudos intelectuais desta era, não sentem nenhuma emoção com toda a obra de Jesus realizada e todas as suas promessas manifestadas. Uma imensa alegria deveria invadir o nosso ser, a ponto de Cristo tomar a preeminência, o primeiro lugar em nossa vida. Veja o que aconteceu quando João, naquela hora tão tremenda, João estava acostumado até a deitar, recostar no seio de Jesus, mas naquela hora, quando ele viu aquela manifestação, ele caiu. Ele caiu, é o que devia acontecer conosco. Cair como Saulo caiu no caminho de Damasco, cair dos credos, cair das denominações, cair dos nossos próprios pensamentos. E João estava acostumado a comer com Jesus, a recostar no seu seio, mas quando viu aquela sétupla glória, ele caiu aos seus pés como morto. Isaías estava acostumado a pregar, a profetizar, mas veja no capítulo 6 do seu livro, quando ele viu aquela glória, o que aconteceu. E Wesley, quando viu essa glória, ele disse: quem me converterá? Pregar bonito, eloquente, todo mundo prega, tanto da mensagem como fora da mensagem. Mas tem uma experiência da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, que põe o ego por terra, o eu por terra, e nós caímos
não numa imperfeita debilidade, nós caímos não numa frustração e cheios de complexo e de dúvida se devemos ou não continuar nesse caminho de pregar a palavra. Nós caímos em perfeita debilidade, não em imperfeita debilidade. E quando nós caímos em perfeita debilidade, o que acontece? A perfeita força opera em nós. Veja o que aconteceu quando João caiu. A perfeita força entrou em ação. Diz a palavra, mas Jesus pôs sua mão direita sobre ele e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Como João se exultou naquela hora. Nunca havia caído ao ver Jesus, mas agora ele caiu como morto e levantou-se com uma nova experiência. Jacó lutou com o anjo e saiu de lá com a outra experiência de Deus. Não era somente a primogenitura, não era somente o dom, não era somente nada dessas coisas que nós podemos fazer muito com elas para Deus. João se levantou pela força e pelo poder da mão direita de Jesus para ver a revelação do Apocalipse. Mas antes ele teve de cair como morto. Como você pode ver a revelação do Apocalipse? Através de seus próprios binóculos, homens. Como nós podemos ver? Nós temos de cair como mortos. Paulo teve que cair como morto. Isso é Bíblia. Isso aqui não é um compêndio de historinhas. Isso aqui é a verdade. E logo em seguida ele recebeu a explicação sobre o mistério dos 7 candeeiros e das 7 estrelas. O próprio Jesus interpretou para ele o que são as 7 estrelas, o que são 7 candeeiros, que os homens querem discutir ao contrário hoje, dizendo que não há 7 eras, que não há 7 mensageiros. Mas se a Bíblia diz que há 7 mensageiros, e já encontramos 6 deles, onde estaria o 7º? Pela sua mensagem você ficará sabendo. Procure conhecer a mensagem do 7º mensageiro. Caia por terra. Jesus te levantará com a sua destra, com a sua mão direita, e te mostrará o resto do Apocalipse. E Deus nos abençoe. No nome santo de Jesus Cristo, é o que nós pedimos nesta hora, sob a graça do Senhor Jesus, que aqueles que se humilham sejam exaltados pela destra do Senhor Jesus. Aqueles que caem por terra, deixando seu eu cair, todos os seus pensamentos próprios, toda a armadura de Saul, como Davi arrancou tudo aquilo. Então agora Jesus diz: agora eu te dou a minha direita, levanta-te, vamos de uma maneira diferente agora. Vamos, pregador, caia de tudo isto que você aprendeu. Levanta-te agora pela destra de Jesus, pelo poder de Jesus, pela direita de Jesus. Você aceita? Deus te abençoe. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da mamãe. Leve sua família. Amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus às 19 horas. Todos os nossos cultos, nossas programações
são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodafebrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você. Mas esteja lá na igreja ao vivo com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? É ali no Novo Gama, em torno de Brasília, é na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte, fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Uma casa sobre a rocha. Quem na areia constrói, vê a casa cair, a procela destrói quando chega a rugir. Se o vento soprar, em perigo há de estar, sobre a areia mansão, sem firmeza no chão. Quem na rocha constrói tem descanso real, não se abala a mansão no maior temporal. Se o vento soprar, bem segura de estar, pode o vento rugir e a tormenta cair. Real, sobre a qual sem tardar tua vida eterna deves edificar. Se a morte rugir, nem cuidado terá,
Este hino nos faz lembrar o que Jesus disse: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, quer dizer, ao homem louco, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Isto está escrito no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículo 23 ao versículo 27. A casa caiu, a grande Babilônia tem caído, isso está profetizado, porque ela está edificada sobre a areia das coisas terrenas, edificada sobre o ouro, a prata, sobre as coisas efêmeras desta vida. Mas, mesmo estando edificados na rocha, não podemos esquecer que temos um combate. Os ventos vêm com impetuosidade contra ambas as casas. Com a mesma força que ele vem sobre a casa edificada na areia, ele vem também sobre a casa edificada na rocha. A diferença é que está, uma caiu e a outra não. A outra permaneceu sólida, edificada. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. O apóstolo mostra, através de suas cartas e de seu próprio testemunho, que a vida cristã é constantemente uma luta, um atrito da luz contra as trevas, do espírito contra a carne. Ele disse para a igreja da Galácia, na carta aos Gálatas, capítulo 5, ele fala claramente, explica, e por isso não precisa de intérprete, porque a Bíblia é interpretada pelo seu próprio autor. Ela já é interpretada, ela já é explicada como está escrito. Aliás, foi a maneira que Jesus venceu a Satanás. Foi citando o que está escrito, não interpretando o que está escrito. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, ele diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência é desejo. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Então ele começa a enumerar, coisa que não precisa de interpretação: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas,
dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Qual a interpretação que precisamos disto? Aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, está aí a luta, a inclinação da árvore. Se você vê pelo lado que a árvore está inclinada, você logo vê para onde ela vai cair. Está aqui numa montanha, a árvore inclinada naturalmente para baixo. Que lado que ela vai cair? Você ainda vai perguntar? Será que lado que ela vai cair? Na mesma Bíblia, na carta aos Romanos, capítulo 8, está escrito: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Falando à igreja, ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, logicamente, ele está se referindo ao Espírito Santo. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, porque aquele que não tem o Espírito de Cristo não vence o combate da carne. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aquele que não tem o Espírito Santo não pode definitivamente vencer esse combate da carne contra o Espírito. Sabemos que o Espírito Santo usa a arma invencível de Deus, que é a sua palavra. A Bíblia diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Mas vejam aqui, na mesma leitura, na mesma escritura aos Gálatas capítulo 5, em continuação, versículo 22, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E Pedro disse: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas é o mesmo que você dizer: contra a força não há resistência. Esta é a força de Deus. É aquela força que Sansão tinha antes de ser vencido pela carne, pelo sexo, pela concupiscência, pelo laço diabólico de uma mulher adúltera. A mulher representa também a igreja. Antes de ser vencido pela igreja adúltera, o evangelho, os pregadores, não podiam estar com seus olhos fechados, arrancados, cegos, guiando as multidões para o abismo. Assim aconteceu com Sansão. Mas ainda bem que na última etapa da sua vida, reconhecendo o seu fracasso, a sua derrota, ele fez uma oração que teve um preço. Ele tinha 7 tranças no seu cabelo. Ele tinha voto. Ele era nazireu, representando justamente os 7 períodos da igreja de Jesus aqui na terra. E que ela perderia a força do Espírito. Ela seria vencida pela carne, como Sansão foi. Mas no fim, ele orou, sabendo que a sua oração tinha um preço que causaria morte. Agora, há uma morte para a vida e há uma morte para a condenação. Ambos, nós, todos que estamos na terra,
temos de morrer. Uns morrem para a vida eterna, outros morrem para a condenação eterna. Uns morrem e estarão na primeira ressurreição, enquanto outros morrem e aguardarão a segunda ressurreição, depois do milênio, quando serão julgados no trono branco. Agora notem o preço da oração de Sansão, quando reconheceu, caiu em si, e foi na última era, no último instante da sua vida, é o preço da oração da igreja neste século. Sim, tem que causar morte, morte do eu, morte da carne, morte da idolatria, da feitiçaria, da prostituição, da impureza, da lascívia, morte da inimizade, da porfia, da emulação, da ira, da peleja, da dissensão, da heresia, morte da inveja, do homicídio, da bebidice, da glutonaria, da vaidade, da falta de pudor, da licenciosidade, morte desse sexo pervertido, exibido ao público, morte da carne, vitória do espírito, mas tem que morrer. É necessário que haja uma matança para que haja a ressurreição. É necessário que haja morte para que haja vida. É necessário que haja morte para que haja ressurreição. Para o sol nascer no outro dia, ele tem que se cobrir hoje. Ah, isto é certo, aquilo aponta para uma ressurreição. Você tem que morrer se quiser viver. Você tem que estar crucificado com Cristo, como disse São Paulo. Ele disse, mesmo na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mas o certo é que ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer para estas coisas. Ninguém quer morrer para o mundo. Ninguém quer morrer para os desejos da carne. E aí estão as coisas avolumando-se cada dia mais, em satisfação à carne. A ciência mundana está em pleno processo à disposição da carne, exclusivamente da carne. Na verdade, um avião transporta homens que levam mensagens do diabo, levam modas terríveis, levam para outros países umas coisas novas, um novo ritmo e uma nova apresentação humana, como aconteceu desde que vieram uns certos jovens da Inglaterra, no Rio de Janeiro, exibiram na televisão. Então, daí a pouco, nós começamos a ver os moços cabeludos aí na rua. Leis foram usadas para isso. Leis que a ciência descobriu, explorou, foram usadas para isso. Trouxeram-nos ali. Outra lei, a televisão os exibiu. E daí a pouco estavam todos cabeludos, como eles se apresentaram, como modelo. Assim também essa roupa sumária das mulheres, a mesma coisa, há leis transmitindo esses conselhos, estas apresentações. Mas vocês fiquem sabendo, senhores proprietários, exploradores destas leis, fiquem sabendo que se vocês quiserem, isto acontecerá. E se não quiserem, vai acontecer do mesmo jeito. Dentro, em breve, Deus vai intervir e vai tomar posse de todas estas leis. No milênio, fique sabendo, vai tomar posse da lei do rádio, da televisão, de tudo, de tudo. Deus vai tomar posse. São João diz que o diabo tomou posse delas. O mundo está no maligno, o cosmos está no maligno, está sob o reino de Satanás, que foi oferecido para Jesus lá no Monte da Tentação. Mas Jesus o rejeitou, porque ele preferiu comprar com o seu próprio sangue aquilo que já era seu, criado por ele. Então o milênio está às portas, porque estamos na hora em que o evangelho verdadeiro tem um preço.
preço de morte, preço de Sansão. A oração de Sansão teve um preço, a oração de Elias teve um preço, e nós estamos nesta hora. Deus introduzirá o milênio sobre a terra e tomará posse de todas estas leis, pois foi Ele quem as criou. Na verdade, Satanás tem explorado-as para satisfazer a carne da mulher, para satisfazer a carne do homem. Leva cenas sensuais lá a domicílio, sem rejeição alguma das famílias, porque é a satisfação da carne. Mas aqueles que vivem em espírito têm uma outra inclinação. Paulo disse: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E Tiago fala mais duro ainda. Ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. São Tiago, capítulo 4, versículo 4. Se a minha mensagem é dura, é pesada, quem suportaria Tiago pregando hoje no rádio? Haveria um lugar, haveria um tempo para São Tiago pregar na televisão para todo mundo, como há cadeias para pregadores modernos de hoje? Ele teria dinheiro para isso? Ele teria espaço para isso? Ele teria um lugarzinho numa lei desta? São Paulo teria um lugarzinho para pregar o evangelho como ele pregou para as mulheres nas suas cartas? Neste século, ele teria um lugar no rádio, na televisão para pregar? Seja pelo preço que fosse? A resposta é esta: não. Não há lugar para você. O seu evangelho é diferente dos demais. A sua mensagem é implicante. Chama Elias para pregar para essa Jezabel casada com Acabe. Chama João Batista para pregar neste século agora e veja se há lugar nestas leis para ele. Estou me referindo a estas leis que conduz voz, imagem, os meios modernos que a ciência tem usado para levar o bem, para que assim ela possa matar com a sua peçonha, com o seu veneno, porque ela é a árvore da ciência do bem e do mal. Ela não poderia enganar se ela não fizesse bem. Eu vi no jornal o show do trote daqueles que passaram no vestibular. Que contraste com o cristianismo. O jornal estava dizendo cerveja, lama e lágrimas. Revoltas. Uns alegres, outros rolando na lama porque foram aprovados. Beijos sensuais na rua. O trote é este. Eu disse, se esse povo fosse cristão, se isso fosse de Deus mesmo, viria ali aquele grupo de moços que foram aprovados, de joelhos, agradecendo a Deus, cantando glória, glórias e aleluias na rua. Se isso fosse de Deus, estariam orando, o jornal exporia aquela cena tão maravilhosa de moças de mãos postas, agradecendo ao Senhor, e jovens cantando na rua, fazendo passeata, louvando a Deus, não na lama. Cerveja, lama, lágrimas, beijos sensuais, porque foram aprovados. Isso é de Deus? Isso é inclinação da carne, que é inimizade contra Deus. Agora, eu estou falando o que a Bíblia diz. Posso pregar a Bíblia? Ah, sim, para aqueles que esperam naquele lar, muito além do sol. Muito além do sol. Aqui no mundo não tenho riqueza, sei que lá na glória tenho a mansão. Ó alma perdida e menos pobreza, de mim Jesus Cristo teve compaixão. Muito além do sol, muito além do sol. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder,
de sujeitar também a si todas as coisas, todas as leis. Aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Porém Jesus Cristo, quem está aprovando... O Senhor vos abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. É bênção para você. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe. Cristo
Oh alma cansada em tormento, vagando nas trevas sem luz, se olhares a Cristo um momento, terás vida eterna a flux. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz divina ao brilhar com fulgor resplendente sem par. Jesus com poder triunfante a morte venceu sobre a cruz e vida eterna nos garante se andarmos com Ele na luz. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz divina ao brilhar com fulgor resplendente sem par. A sua divina palavra declara que há salvação